Vamos lá, olha só. Uma função quadrática, ela tem essa regra aqui, né? Aqui é ax² mais bx mais c. Cada uma desses parâmetros aqui, o a, o b e o c, são chamados de parâmetros, tá? Isso aqui controla uma coisa lá na função. E é importante você saber o que é essa coisa que controla. Então, o c aqui, ó, o c indica o local onde o gráfico, cruza com o eixo y. Então, grava isso. O c indica onde o gráfico cruza com o eixo y. Eu costumo sugerir aos estudantes que olhem isso aqui da esquerda para a direita, tá? Ó, C, agora o B. O B, ele indica, eu acho que talvez vocês não lembram do B, né? Como é que é o B? O B, ele indica como que a parábola cruza com o eixo y. Se é na parte crescente, se é na parte decrescente ou se é no vértice. Então, se o B for maior do que zero, lá no eixo y, você vai ter a parábola sua, vai passar pelo eixo y na parte que ela está crescendo, que pode ser assim ou pode ser assim também, né? Ele pode ser assim, ó. Ele vai passar pelo eixo y, lá no C, né? Aqui é onde está o C, ó. E ele vai passar crescendo. Se por acaso o B for negativo, ele vai passar por aqui na parte decrescente, que pode ser assim. Aqui é onde vai estar o C, tá? Opa, ficou muito grande aqui. Ou ele pode ser na parte decrescente, ele pode ser assim também, ó. E repara que aqui ele vai estar decrescendo. Aqui ele vai estar crescendo. O sinal do B, então, ele indica o lugar, ele indica se a parábola cruza crescendo ou cruza decrescendo, tá? E se o B for zero? Se o B for zero, isso aqui implica que você vai ter a parábola vai estar com o vértice em cima do B aqui, ó. O vértice da parábola está em cima do eixo Y. Ela pode ser assim ou pode ser assim também. Ok? E eu acho que todo mundo sabe, né? Esse A aqui não é muito problema não, todo mundo sabe. Se o A for maior do que zero, você vai ter uma parábola com a concavidade para cima. Se o A for menor do que zero, você vai ter o gráfico vai ser uma parábola voltada para baixo. Agora, o ideal, o legal aqui é você juntar tudo isso, né? Por quê? Porque, deixa eu voltar aqui e pegar essa parte de cima aqui. Ó, peraí. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos supor que você está aqui com isso aqui, ó, y igual a 2x² mais 5x, sei lá, menos 6. Né? Como eu falei para vocês, não quero que vocês fiquem fazendo o gráfico disso aqui, jogando pontinho, pontinho, pontinho. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. A chance de você errar no cálculo aqui é grande. Então, eu preciso que você saiba aqui, ó, você olhe para cá, você vem para cá, olha para isso aqui. Você fala assim, sim. Isso aqui quer dizer que o gráfico cruza com o eixo Y no menos 6. Isso é informação importante, né? Leva para você essa informação. No menos 6, vamos tentar colocar aqui os dois eixos aqui, ó. Aqui está um eixo e aqui está o outro eixo. E aí você, lembra que eu falei que não precisa colocar assim menos 1, menos 2, menos 3, menos 4? Não, você vem cá e avisa, ó. Esse ponto aqui, ele é o menos 6. Lembra que eu falei que você vai para cá, né? Vai para cá. Agora vamos lá, olha, quando você olha para cá, você vê aqui que o B é mais 5. Se o B é mais 5 é positivo, então você vai, tá vendo? É positivo, é crescente. Você vai passar pelo eixo Y na parte crescente. Eu vou colocar uma setinha aqui só para me ajudar a lembrar. Eu vou cruzar com o eixo Y na parte crescente.
Depois eu venho aqui para essa outra informação aqui, ó, que é o A, né? Então o A aqui ele é positivo, então a parábola tem concavidade voltada para cima, não é isso? Então a parábola tem concavidade voltada para cima, então ela tem esse jeito aqui, ó. Mas assim, ela poderia ser assim? Não, não poderia, porque tem que passar pelo eixo Y crescendo, né? Ela poderia ser assim? Não, não pode também, porque ela tem que passar pelo eixo Y crescendo. Então veja que aqui não vai sobrar para a gente esta possibilidade aqui, ó. Esta possibilidade aqui é a do gráfico da função, né? A função vai ter esse aspecto. Veja que eu descobri o aspecto do gráfico da função sem eu precisar ficar jogando pontinho, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então você olha para o C é onde o gráfico cruza com o eixo Y. Olha para o B indica se a parábola cruza na parte crescente ou na parte decrescente, ou no vértice. Olha para o A indica se a parábola tem concavidade para cima ou se tem concavidade voltada para baixo. Aqui o João está perguntando se a reta vai partir sempre da origem. Deixa eu falar para você aqui, João. Ela vai partir sempre da origem se não tiver o B, tá? Se for assim, ó, se for assim, y igual a um AX, essa reta sempre parte da origem, porque quando você fizer o x igual a 0, dá 0. E aí é que você tem aquilo que eu falei, né? Se você tiver 1 aqui, né? Esse aqui vai ser o A. Então, se ela não tiver o termo independente, ela passa pela origem, tá bom? Bom, aqui está. Agora, deixa eu mostrar para vocês uma outra aqui. Vamos colocar aqui um outro exemplo. O outro exemplo aqui seria assim, ó, y igual a 4x menos x quadrado. E gostaria que vocês todos fossem capazes de fazer o gráfico, fazer o esboço do gráfico dessa função, mas sem jogar pontinho, pontinho, pontinho. Sem jogar pontinho, pontinho, pontinho. Como que seria isso? Primeiro que você tem que identificar quem é o A, o B e o C, né? O A, ele é o coeficiente do x quadrado, então é menos 1, então é negativo, então ó, boca para baixo. O B é quem está junto com o x, aqui é o 4. 4, então cruza com o eixo Y na parte crescente. Quem é o C? O C não está aparecendo aqui, então o C é 0. Na hora de você fazer a análise, você vai fazer essa análise daqui para cá. Então você vem cá e vai colocar assim, ó. Primeira coisa, C igual a 0 é o lugar onde o gráfico cruza com o eixo Y no 0. Depois, B igual a 4, ele cruza com o eixo Y na parte crescente. Depois, o A é menos 1, a concavidade é voltada para baixo. Então o gráfico vai ter mais ou menos esse aspecto aqui. Né? O gráfico vai ter mais ou menos esse aspecto aqui. Então o jeitão do gráfico é esse. Se você falar, mas eu queria saber que ponto que é esse. Ó, mas aí você lembra que esse aqui, um ponto em cima do eixo x, o y é 0. Se você quer saber que ponto que é esse, você tem que descobrir quando é que 4x menos x quadrado vai dar 0. Tem uma equação para ser resolvida aqui. Aí você coloca o x em evidência. Ó, vai ficar 4 menos x igual a 0, aí daqui vai ficar assim, x igual a 0 ou 4 menos x igual a 0, ou seja, x igual a 4. Então quer dizer que esse pontinho aqui é o 4. Você pode incrementar isso aí, né? Você pode colocar mais informações, se for necessário, porque às vezes é só um rabisco que você precisa, só um esboço que você precisa, ok? Mas será que eu consigo fazer todos os gráficos assim, todos os esboços de gráficos assim? Eu acho que não. Mas a gente precisa de uma coisinha ainda, que é o seguinte, quer ver? Vou colocar você diante de uma situação aqui que vai dar problema, quer ver? Vamos pensar que o gráfico fosse assim, ó, que fosse 2x quadrado mais x e depois mais 1, né? Suponha que fosse isso. Então aqui o C é 1, eu sei que o gráfico ele cruza com o eixo... o gráfico cruza com o eixo Y no 1, aqui ó, 1. Vamos supor que o 1 esteja bem aqui assim, ó. O gráfico cruza no 1. Depois aqui o B é positivo, então aqui é crescente aqui, né?
ele cruza com o eixo, ele cruza aqui, ó, na parte crescente dele, ó, na parte crescente, tá? Fica de olho aí que depois tem exercício para você fixar essas ideias aqui. Saber o que é o A, o que é o B. Cruza com o eixo Y na parte crescente, na parte decrescente. A parábola tem concavidade para cima, para baixo. Isso aí tudinho vai estar lá nos exercícios de fixação. E aqui você está vendo que o A aqui é 2, ó. Então, se o A é 2, a concavidade é voltada para cima. Mas aqui eu tenho 3 possibilidades, ó. Eu posso ter ela assim. Eu posso ter ela só tocando aqui, ó, tocou aqui e sobe de novo. Ou eu posso ter ela assim. Agora, qual das 3 é que é o certo? Aí também faz parte do que você do ideal que você entenda aqui, ó. Assim, eu volto a insistir, eu quero o esboço sem ficar jogando os pontinhos aqui. Quem vai ajudar você a decidir isso aqui é o delta. Né, o delta, que é aquele b ao quadrado menos 4ac, se todas as vezes que você tiver uma situação assim, ó, o gráfico não toca o eixo x, esse delta aqui ele é negativo. Se por acaso o gráfico tocar só em um ponto, se tiver só uma raiz, então o delta é 0. E se o gráfico tocar em 2 pontos, então o delta é positivo. Então, nesse caso aqui, você tem que ver só o sinal do delta, o sinal. Então, nesse caso aqui, como é que vai ficar? Vai ficar delta igual a b ao quadrado, que o b é 1 aqui no caso, né? Ó, 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 2, que multiplica o c, que é 1. Eu nem sei que número que dá isso aqui, mas é negativo, não é? Na verdade eu sei, né? Vai ficar 1 menos 8, ó, que dá menos 7, que é negativo. E aí, com isso, eu sei que agora que o gráfico não toca o eixo X. O jeitão do gráfico vai ser esse aqui, ó. Então, eu consigo aqui fazer um esboço do gráfico, sem ficar jogando valores para o X. Não é que é proibido, é porque a ideia é você ter autonomia para fazer um rabisco rápido ali, sem ficar jogando aquele monte de pontinho. Porque imagina só, pensa numa situação assim, deixa eu colocar você diante de uma situação, por exemplo assim, y igual a menos 2 terços de x quadrados mais 5 quartos de x mais 8 sétimos. Vamos supor que eu queira fazer o esboço do gráfico dessa função aqui. Se você for jogar pontinho, 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 você não vai sair hoje. Esse x aqui é em cima, né? Você não vai sair hoje. Porque é tudo fração. Então, o que é a sugestão? Vamos olhar daqui para cá, ó. Daqui para cá. Deixa eu pegar isso aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu pegar... Vamos colocar isso aqui numa outra página, vai? Espera aí. Muito bem, vamos pegar para cá. Como que você faria o gráfico dessa função aqui? Bom, aí você olha para cá e fala assim, bom, estou falando muito bom, né? É o seguinte, aqui não passa no 8 sétimos aqui, ó, 8 sétimos. Esse é o lugar onde cruza com o eixo Y. Então, se eu vou fazer o esboço do gráfico dessa função, eu não estou muito bom para fazer isso aqui, hein? Eu vou falar o seguinte, olha, ele passa pelo eixo Y no 8 sétimos. Eu marco aqui e falo assim, aqui é onde fica o 8 sétimos, tá? Depois, o B aqui não é positivo. O B não indica... Aqui, ó, esse negócio aqui não é positivo. O B não indica se passa na parte crescente ou se é na parte decrescente. Acabei de descobrir que é na parte crescente. Ele passa a parábola na parte crescente dela. Então eu venho aqui e falo assim, cara, olha só, ele vai passar por aqui subindo, assim. E esse outro aqui, esse aqui não é negativo? O A não é negativo? Se o A é negativo, a concavidade não é para baixo? Se você juntar todas essas informações, você vai chegar mais ou menos nisso aqui, ó. Sem eu ter que ficar jogando esse monte de pontinho.
Tudo bem que se você precisar do delta, aí você ia ter que fazer, né? Talvez fosse interessante primeiro fazer os denominadores ficarem todos iguais, enfim, para diminuir o tamanho do cálculo aí. Mas assim, tá vendo que mesmo sendo fracionário eu consigo fazer o rabisco ali, o esboço, não é? Então é isso. Agora deixa eu mostrar para vocês lá no programa para você ver tudo isso aí funcionando lá, vai. Deixa eu voltar para cá. Ó, aqui eu tenho o A e o B e agora deixa eu apagar aqui, vou colocar aqui um C. C igual a, sei lá, 3. Deixa eu ver se tem como fazer isso aqui ficar maior. Olha, acho que tem. Tem aqui o A, o B e o C, né? Eu vou escrever assim, ó, f de x. E aí a gente vai brincar com esse ABC aí. É igual a ax elevado ao quadrado mais bx mais c. Não, aqui faltou o bx, né? Aí eu aperto o Enter aqui, pronto, tá lá o gráfico. Aí eu vou colocar aqui um delta, para você ficar acompanhando o valor do delta. O delta ele é b elevado ao quadrado menos 4ac. b elevado ao quadrado menos 4ac. Só para você ficar... Ué, aconteceu o que aqui, meu Deus do céu? Deixa eu apagar aqui. Vamos colocar aqui delta e b elevado ao quadrado menos 4ac. Tá vendo aqui que o delta é negativo? E olha para você ver o gráfico. Deixa eu colocar esse gráfico aqui um pouquinho mais espesso. Vou colocar uma cor que destaca melhor, vai. Eu quero que você repare aqui, ó, tá vendo que é negativo? E olha aqui o gráfico, ó, não encosta no eixo X. Agora se você mudar aqui o valor do C, ó, se você colocar aqui, por exemplo, o delta agora já é positivo, ó. Aí você vê aqui que ele toca em dois lugares, né? Toca em dois lugares. Aí você olha para o B. Olha aqui o B, tá vendo que é positivo? Ó, o gráfico passa pelo eixo Y na parte crescente da parábola. Porque a parábola tem uma parte que decresce e tem uma parte que cresce também, né? Aí se você trocar o sinal, trocar o B aqui, ó, por um número negativo, olha o que acontece com a parábola. Agora ela passa na parte decrescente. Então, se por acaso, por exemplo aqui, se você colocar 0 aqui, se o B for 0, ele passa no vértice. Se o B for positivo, ele passa na parte crescente. Se você trocar o sinal do A, aqui a concavidade é para cima. Se você colocar esse A negativo aqui, ele vai ficar com a concavidade para baixo. E olha o sinal do delta, ficou negativo. Então você tem que juntar todas essas informações, né? Você tem que juntar o valor do C, do B, do A, depois o delta se preciso, para você poder ser capaz de fazer o esboço do gráfico. O que a gente quer é que vocês consigam fazer o esboço do gráfico assim de forma rápida, né? Então é isso. Beleza? De volta para cá. Então eu acho que depois nós vamos fixar isso lá nos exercícios, mas tenta fazer mesmo. Tenta fazer.